Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Queridos amigos, estou muito honrado pelo convite da Associação Médico Espírita do Maranhão, com sede em São Luís. Nosso abraço através da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, da TV do Portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, da Vinha de Luz Editora. Os nossos trabalhos envolvem também a Fundação Cultural Chico Xavier. Nós vamos, a pedido da AME Maranhão, falar sobre esse tema, que é um livro que organizamos e publicamos pela União Espírita Mineira, chamado Chico Xavier, Mandato de Amor. Um livro biográfico que também conteve muitas mensagens e entrevistas inéditas que estavam esquecidas em Belo Horizonte, nas décadas de 20, 30, 40 e 50, quando Chico Xavier, morando em Pedro Leopoldo, convivia com os espíritas da capital mineira. O livro foi publicado pela União Espírita Mineira em 1992, por ocasião do aniversário dos 65 anos de mediunidade de Chico Xavier. E tivemos a alegria de, durante aproximadamente 4 a 5 anos, fazer essa pesquisa e entregamos aos nossos irmãos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, rogando a Jesus que nos ilumine, que nos dê discernimento, bom senso, e, sobretudo, amor nos corações. Que, em nome de Deus, assim seja. Bem, aí nós estamos vendo a capa mais moderna do livro, que é editado pela União Espírita Mineira. Eu vou contar algumas curiosidades, aí uma certidão de nascimento de Chico Xavier. Enquanto as imagens vão rolando, nós vamos contando aí algumas curiosidades. Por exemplo, esta casa, essa fotografia que nós conseguimos recuperar, era da casa onde Chico Xavier nasceu, e ele próprio depois vai me dizer que nasceu nessa janela onde está o poste. Nascendo, portanto, no dia 2 de abril de 1907. Quando nós estávamos, depois de longos anos de pesquisa, fazendo naturalmente uma busca sobre as mensagens inéditas recebidas por Chico Xavier dentro da União Espírita Mineira, nos centros espíritas da capital de Minas Gerais, onde ele participava regularmente de reuniões públicas de psicografia e também de psicofonia. Nós não tínhamos acesso a nenhuma dessas fotografias que os senhores estão vendo hoje. E nos preocupávamos, porque já todas as fotografias que conseguíamos ter eram de Chico Xavier em Uberaba. Mas isso não estava de acordo com o livro, com o tema do livro, que era justamente os primeiros anos da mediunidade de Chico Xavier,
entre o início de sua mediunidade, em 1927, até 1959, quando, em janeiro deste ano, ele se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eu vou pedir ao nosso irmão Raimundo que feche o áudio dele, que a gente está ouvindo o áudio. Bom, então nós estávamos numa reunião da diretoria da União Espírita Mineira, e lá eu estava justamente externando as nossas preocupações em relação a Chico Xavier, ao livro Chico Xavier, Mandato de Amor, porque a gente tinha muito texto, nós tínhamos encontrado um vasto material de mensagens inéditas da sua psicografia, entrevistas também inéditas da psicografia de Chico Xavier, e, no entanto, nós não tínhamos ainda fotografias de época, daquela época entre 1927 e 1959. Eu estava justamente em meados de 1991, externando essa minha preocupação. A gente fazia parte como segundo secretário da União Espírita Mineira, diretor, e também fundador do departamento editorial da Federativa do Estado de Minas Gerais, e fazendo um último apelo para que os nossos irmãos pudessem buscar nas suas casas aquelas fotografias de época de Chico Xavier, ou então de pessoas ligadas a ele, para ilustrar este livro. E, curiosamente, bateu à porta da diretoria da União Espírita Mineira, o Djalma, que cuidava da livraria, e chamou a presidente da casa, dona Neném Luoto, e o diretor secretário, primeiro secretário, nosso querido Martins Peralva Sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva, e ele então, o Djalma falou assim: olha, seu Peralva, o senhor marcou com um senhor que está aí fora e quer lhe falar. E o seu Peralva negou: não marquei com ninguém, você sabe, Djalma, todo sábado, às 4h é reunião da diretoria. Eu jamais marcaria com ninguém de fora uma reunião aqui na casa por volta de 16h30, porque eu saberia que nós estaríamos em reunião da diretoria, portanto é um engano. E aí o Peralva recusou-se a receber o homem. Mas o homem insistia. Não, ele falou comigo pelo telefone, mandou que eu aqui viesse. E aqui estou. Ele marcou às 16h30, na Rua Guarani 315, e que procurasse justamente atrás da livraria, que ele estaria aqui para me esperar. E o Peralva, durante 3 ocasiões, negou: não, isso não aconteceu, eu não chamei esse homem aqui, é um engano. E então Dona Neném, vendo o impasse, falou com o Peralva: Peralva, faça o favor, vai lá ver, porque às vezes é importante. Vai lá ver o que o homem quer, não é? E quem sabe nós vamos ter uma notícia que é importante. Se ele está insistindo, não custa nada, nós suspendemos aqui o caminhar da reunião durante alguns minutos, esperando pela sua volta. E assim, meus amigos, foi feito. Peralva foi lá fora e, para surpresa nossa, ele volta rindo até as orelhas, feliz da vida, porque aquele homem que estava lá fora era justamente o fotógrafo oficial do maior jornal do estado de Minas Gerais, à época, que era o jornal Estado de Minas. Ele se chamava José Góes, e ele estava dizendo o seguinte, que ele tinha se mudado de residência para uma residência menor, que não podia manter mais os seus arquivos
de fotografias antigas e que ele tinha durante 3 décadas acompanhado Chico Xavier em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, a partir de 1927 até 1959, e tirado várias fotografias de Chico Xavier para ilustrar as matérias que foram veiculadas pelo jornal O Estado de Minas, pelo jornal Diário da Tarde, que fazia parte dos diários associados, não é? E que ele então imprimia essas fotografias em papel próprio, papel brilhante, e entregava os fotolitos dessas fotografias para a União Espírita Mineira guardar a título gratuito, sem nenhuma cobrança. E assim, meus amigos, exatamente no momento em que eu estava externando a minha preocupação, que o livro tinha muito texto e nenhuma fotografia de época, a espiritualidade maior, e certamente Chico Xavier, né, inspirou Emmanuel, os benfeitores espirituais, Bezerra de Menezes, inspirou este fotógrafo José Góes a fazer esse movimento de entregar na sede da União Espírita Mineira, Rua Guarani 315, sábado à tarde, exatamente na hora que toda a diretoria se reunia em Belo Horizonte, aquele material. Eram mais de 100 fotografias, todas em tamanho grande, muito grande, não somente de Chico Xavier, mas também de familiares nossos, familiares de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, de Arnaldo Rocha, de várias famílias que conviveram com Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, a família Badicuri, a família do Noraldino Melo Castro, a família de Antônio Roberto Fontana, a família de John Harley, enfim, tantas belezas, a família Machado, que é a minha família de Pedro Leopoldo, tantas belezas foram entregues pelo fotógrafo José Góes, gratuitamente, à União Espírita Mineira. E então nós publicamos, tivemos a alegria de, pela primeira vez na história, publicar um livro com essas fotografias de época, que eram do tempo de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, entre 1927 e 1959. Então vocês vão de imaginar a nossa alegria, a alegria que Dona Neném, presidente da União Espírita Mineira por 33 anos, grande amiga de Chico Xavier, pessoal amiga de Chico Xavier por 60 anos consecutivos, a grande alegria também de Martins Peralva Sobrinho, também conhecido como José Martins Peralva Sobrinho, ou como nós o chamávamos, Seu Peralva, que era do estado do Sergipe, onde havia presidido ainda com 18 anos de idade a União Espírita Sergipana, e em 1947, por um problema de tuberculose, havia se mudado para Belo Horizonte para tratar-se num clima mais ameno, tendo conhecido neste mesmo ano Chico Xavier e se curado da tuberculose pela influência do Chico Xavier, dos passes que recebeu do Chico Xavier e também das orientações de Dr. Bezerra de Menezes. Então, este é um caso que eu considero bastante importante da feitura deste livro, que mostra a ascendência espiritual, né? Aquela pergunta do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta dos espíritos superiores a Kardec: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. E este episódio mostra exatamente isso, porque nós não tivemos nenhuma ação efetiva para encontrarmos essas fotografias, não é?
nem eu, que estava organizando o livro, nem Dona Neném, que presidia a União Espírita Mineira, nem o primeiro secretário, diretor, Martins Peralva. E, no entanto, a espiritualidade maior influenciou esse jornalista, José Góes, e que ele receba no mundo espiritual a nossa profunda gratidão, não é? Para que ele entregasse esse material fotográfico, iconográfico, que foi único na história de Chico Xavier. A partir daí, várias outras biografias que se tornaram célebres também em torno da vida e da obra de Chico Xavier utilizaram essas mesmas fotografias que foram amplamente divulgadas pelo movimento espírita, pelas federações espíritas, pelos biógrafos de Chico Xavier. Aí nós estamos vendo Chico Xavier com Dona Neném Aruoto, em Pedro Leopoldo, no hospital, quando ele havia sido submetido a uma cirurgia de hérnia. E ela estava visitando-o, não é? Outros detalhes interessantes também, que eu gosto de contar muito, é que nós já estávamos, a esta época, e até hoje ela está conosco, com a nossa querida irmã Célia Maria Soares, de Oliveira Soares, que é a nossa coordenadora editorial hoje na Vinha de Luz Editora. Naquela época ela já trabalhava como freelancer conosco na União Espírita Mineira e foi ela quem fez a diagramação do primeiro exemplar deste livro, primeira edição. Como eu disse, foi uma edição comemorativa dos 65 anos de mediunidade de Chico Xavier, publicada em 8 de julho de 1992. Nós levamos cerca de 4 anos fazendo esse livro e Dona Neném havia nos pedido logo quando eu surgi com essa ideia, eu falei com ela, Dona Neném, nós temos tantas biografias de Chico Xavier em Uberaba, com fotografias dele em Uberaba, até mesmo com fotografias dele em São Paulo, e ele conviveu tanto com tanta gente boa, amiga nossa, familiares nossos em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, e não se tem notícia ainda de uma biografia dessa época, registrando as mensagens que ele recebera nas instituições espíritas que ele frequentava na capital mineira, e também as fotografias dele, as cartas dele, os cartões, vamos dizer assim, os telegramas, que o Chico gostava muito de usar a comunicação por telegramas. E por aí, então, nós falamos com ela, vamos fazer um livro nesse sentido. Ela gostou muito da ideia, aprovou o nosso projeto, e nós ficamos entre 4 e 5 anos nessa pesquisa. Mas ela me deu uma orientação, ela falou comigo assim, vamos fazer isso, Geraldinho, mas com um objetivo, não tenha pressa, eu vou te dar até 1992, eu quero fazer uma surpresa para o Chico. Vamos publicar o livro em capa dura, uma edição comemorativa e que deverá, portanto, ser sigilosa. Ninguém deve saber a não ser nós 3. Eu, você e Peralva. De modo que nem eu não quero que você nem comente com Chico Xavier nada. Vai ser a surpresa, o presente da União Espírita Mineira quando ele completar 65 anos de mandato mediúnico. E assim foi feito. Eu não podia falar nada com o Chico, mas eu estava amealhando documentos, mensagens, né? Tive também que fazer toda aquela pesquisa para ver se a mensagem já tinha sido ou não publicada, porque uma instrução que eu recebi da Dona Neném era que as mensagens publicadas teriam que ser todas elas inéditas, não poderiam ser contidas em outros livros já publicados. E é difícil, porque é uma pesquisa que você tem que fazer
mensagem a mensagem, não é? Livro a livro. Aquela ocasião, o Chico já tinha mais de 230 livros publicados, ou até 250 livros publicados. Então, foi algo que realmente nos demandou muito tempo. Mas a nossa amiga, como eu disse, Célia Maria de Oliveira Soares, que coordenava a diagramação do livro, o projeto editorial do livro, havia nos falado o seguinte: ela não queria cortar as mensagens de uma página para outra. Ela queria colocar todas as mensagens dentro da própria página para não haver quebra de página. E por causa dessa atitude dela, ela veio falar comigo: Geraldo, por mais que eu faça, sempre está sobrando uma página em branco. De modo que você tem que arrumar. A essa altura nós já tínhamos as fotografias, nós já tínhamos também outros detalhes editoriais aí à nossa mão. E ela falava: não adianta, a maneira como eu faço a diagramação, o projeto editorial, sobra sempre uma página em branco. Então, se você puder arrumar pelo menos mais uma mensagem ou mais uma fotografia, isso vai resolver o nosso problema. Mas a essa altura, eu não tinha mais nenhum material. E eu falei com ela: Célia, não se preocupe, a hora que surgir o assunto, nós vamos te encaminhar. E, despreocupadamente, eu tinha até me esquecido disso, fui para Uberaba. E como vocês ouviram há pouco, eu não podia falar isso com o Chico Xavier, porque deveria ser surpresa para o Chico a edição deste livro. E aí, chegando em Uberaba, eu já tinha esquecido dessa fala da Célia comigo, então eu achei muita graça que quando nós adentramos a casa do Chico, onde nos hospedávamos, eu vi o Chico trazendo debaixo do braço um envelope grande, e ele arrastava-se assim, né? Ele tinha esse hábito de arrastar o sapato, e nos cumprimentou efusivamente e tal, e virou-se para mim e me entregou aquele envelope de amarelo comum, não é? Estava fechado, mas endereçado a mim. Eu achei muita graça, porque eu estava ali com o Chico. Por que ele me entregaria uma carta, um envelope fechado, não é? Então eu perguntei a ele: o que é isso, Chico? Aí ele me responde assim: meu filho, isso é assim, para o caso de você necessitar usar esta mensagem inédita de nosso amigo espiritual, o poeta Augusto dos Anjos. Esta mensagem eu guardei, ela nunca foi publicada. Eu guardei para te entregar, para o caso de você utilizá-la numa página em branco, na qual você tenha necessidade de terminar o texto ou terminar um livro. E eu fiquei espantadíssimo. Como que ele sabia disso, não é? Olha só a cabeça, a mente de Chico Xavier, o espírito dele, não é? Se antecipando às coisas. E isso me assombrou muito, porque é lógico que eu abri na mesma hora e tinha lá a mensagem de Augusto dos Anjos que nós incluímos no livro. Aí vocês estão vendo nossa tia-avó, que está abraçada ao Chico, Nair Machado Pascoal, ela que nos apresentou o Chico há 41 anos atrás, em São Paulo. Foi através dela. Nesta outra foto é a que está sorridente de pé. Nesta outra foto, ela com o marido, tio Silvio do Couto Pascoal, atrás de Chico Xavier, na casa da nossa querida Nena Galves, que está ao lado do Chico, com Francisco Galves, presidente do Cultura Espírito União de São Paulo. Aí tia Nair com o Chico, ajudando o Chico a receber as pessoas, a autografar os livros, não é?
E nós temos muita gratidão com a tia Nair, porque ela, desde quando nós éramos crianças, ela residia em São Paulo, trabalhava no Centro Espírita União de São Paulo, e quando o Chico foi lançar 2 livros lá no Centro Espírita União, em 14 de outubro de 1981, ela nos chamou para apresentar o Chico Xavier. E foi por intermédio dela, então, que tivemos o primeiro contato com o Chico. Bem, o livro ele se divide em 3 partes. Né? A primeira parte do Chico Xavier, Mandato de Amor, são artigos. Aí vocês estão vendo aí, por exemplo, a Dona Neném de braço dado com o Chico, a que está mais alta aí ao lado do Chico, em Uberaba, na distribuição de Uberaba. Aqui ela e a irmã dela, as duas, Paulina e ela, de braços dados com o Chico. E, como eu dizia, nós vamos ver nesse livro três partes. A primeira parte é de artigos que nós encomendamos às pessoas que tiveram contato com Chico Xavier, contando seus casos particulares, né? As suas curiosidades a respeito da mediunidade de Chico Xavier, coisas que eles testemunharam. Por exemplo, as materializações. Este livro foi o primeiro livro publicado sobre a manifestação mediúnica de efeitos físicos de Chico Xavier, que são aquelas reuniões de materialização que ele realizou por 3 ou 4 anos, entre 1947 e 1951, lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a instituição que hoje nós dirigimos, que era a residência dele, e também as materializações que foram feitas no Grupo Espírita Sheila e Meimei, mas a maioria delas foram feitas na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Essas últimas fotografias aí vocês estão vendo Rolando Ramaciotti com Caio Ramaciotti, fundadores do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo com Chico Xavier. Bom, então essas materializações são muito importantes porque o Chico vai nos contar, por exemplo, que ele, quando tomou conhecimento com o médium Peixotinho, que tinha uma mediunidade de materialização extraordinária, ele ficou muito surpreso. Ele participou da reunião e os espíritos se materializavam de forma luminosa e todos, junto com ele, que estavam ali assistindo à reunião mediúnica de materialização, todos viam, conversavam com os espíritos, tocavam nos espíritos, e ele ficou muito feliz, porque ele falou assim: puxa vida, é a primeira vez que eu estou vendo os espíritos e as pessoas encarnadas também, de modo que a partir de agora eu tenho certeza que eu não sou louco. E então o Chico vai nos contar que ele resolveu experimentar se ele tinha também a mediunidade de materialização. E acontece que a mediunidade nele foi mais ainda perfeita, mais impressionante, não é? Aí é uma cena da casa de Chico Xavier, no lançamento do livro Mensagem Inês de Castro. Temos aí o casal Weimar e Dona Creuza, de Goiânia, os casais de São Paulo ligados ao GEM, não é? O Paulo Ramaciotti e a família Ramaciotti, que vieram lançar este livro Mensagens de Inês de Castro, lá na casa de Chico Xavier, em 2006. Bom, mas voltando às materializações, o que acontece é que durante esses 3 a 4 anos, os espíritos se materializaram de forma luminosa. E um dos participantes, que é o Jô, que era exímio desenhista,
do interior de São Paulo, ele teve a condição de desenhar os espíritos materializados, e nós tivemos acesso a esses desenhos e publicamos também no Chico Xavier Mandato de Amor. Essa aí é a nona, Noêmia Barbosa da Silva, grande amiga de Chico Xavier e de nós, a quem devemos também tantas presenças junto conosco em Uberaba com o Chico. Mas, então, voltando à materialização, os espíritos se materializavam, o Jô, quando estava presente, desenhava os espíritos, e nós tivemos aí o testemunho de Martins Peralva e de Arnaldo Rocha sobre a última das materializações, que foi a materialização do espírito Emmanuel. E ambos relatam, está lá no Mandato de Amor, com o respectivo desenho de Emmanuel materializado, que o senador, ele se apresentou como senador, portando naturalmente a túnica do Senado romano. Ele portava no braço direito uma tocha acesa que iluminava todo o ambiente, no braço esquerdo, sobre o manto, né, do Senado romano, ele portava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e eles viram do peito de Emmanuel materializado o Cruzeiro do Sul, que é a pátria do Cruzeiro, né? Nós sabemos que o Brasil é a pátria do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, e esse coração do mundo, então, a partir do coração de Emmanuel, também iluminava todo o ambiente. E ele, então, deu a seguinte mensagem, encerrando as manifestações de materialização pelo médium Chico Xavier. Mais ou menos ele disse assim: meus irmãos, o médium Xavier, a partir de agora, está proibido de se dedicar às reuniões de materialização. Isto porque o fenômeno de materialização pode deslumbrar alguns poucos olhos e talvez até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes, transitoriamente vivendo na face da Terra. Mas somente a tarefa do livro espírita é aquela chuva que haverá de fertilizar o solo imenso das necessidades humanas, dessedentando os corações humanos na sua sede de paz e luz, confortando-os na sua fome de amor e instrução. E por isso mesmo todas as faculdades, todas as forças mediúnicas do médium Xavier deverão ser focalizadas na psicografia. E a partir de hoje estão encerrados os trabalhos de materialização por Chico Xavier. E como Chico sempre foi um médium muito disciplinado, ele obedeceu à ordem de Emmanuel e não mais se dedicou a essas tarefas. Mas nós sabemos por relatos, e nós próprios presenciamos muitas vezes, os fenômenos físicos, não propriamente de materialização de espíritos, mas os fenômenos físicos, como, por exemplo, aqueles que envolvem o perfume, não é? Que de Chico Xavier se exalava. Ele costumava dizer, por exemplo, que quando era perfume de rosas, era provavelmente a presença do espírito de Isabel de Aragão. Vocês viram alguns slides aí dedicados a ela, que era a rainha santa de Portugal e Algarves no século XIII e no século XIV. E também, às vezes, era do espírito de Meimei, que gostava muito de rosas. Aí estamos vendo o meu cunhado, Vivaldo da Cunha Borges, com o Chico e Nena Galves, do Centro Espírita União em São Paulo. E aqui os nossos irmãos Rubens e Germinhazi e o nosso irmão Oswaldo de Godoy Bueno, do IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, de São Paulo. Bom,
também editores de Chico Xavier, né? Então, essas manifestações, elas se restringiram, não deixaram de existir, elas passaram a existir de forma mais como manifestações de cheiros ou manifestações luminosas. Nós sabemos também, por Chico Xavier, que quando o cheiro era de éter, provavelmente era a manifestação de Dr. Bezerra de Menezes, do André Luiz, Dr. André Luiz, que nós sabemos ser Carlos Chagas, e também do espírito, e principalmente do espírito da enfermeira Sheila, que, quando isso ocorria, porque havia no ambiente alguma pessoa doente que estava sendo tratada pelos médicos da vida espiritual, utilizando naturalmente do ectoplasma em excesso do médium Chico Xavier, que se externava. Aí estamos vendo um exemplo de uma reunião pública do Grupo Espírita da Prece, nossa querida doutora Marlene Nobre, sentada aí na cabeceira, contrária à cabeceira onde se sentava Chico Xavier. Bom, outros fenômenos também de manifestação, de materialização, ocorriam quando Chico Xavier dava passes. A nossa irmã Noêmia, que eu já mostrei a foto dela, junto com outra amiga, Eupídia, Maria Eupídia, de Belo Horizonte, certa vez foram tomar passes do Chico Xavier e ele pediu a elas que fechassem os olhos e não abrissem os olhos de forma nenhuma. Acontecesse o que acontecesse, que elas não abrissem os olhos. E acontece que a nona começou não somente a sentir o cheiro das rosas, como a ouvir elas caindo do teto ao chão. E ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, as rosas caíam, né, inteiriças, do teto ao chão. E ela gritou: Chico, mas o que é isto? O que é isto, Chico? E o Chico, de olhos fechados, na humildade, sempre falou com ela: Nona, eu não estou vendo nada, Nona. Eu não estou vendo nada. Aí nós temos a nossa foto da União Espírita Mineira, quando o Chico vai receber uma homenagem pela conquista do título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Atrás dele vocês estão vendo Dona Neném Luoto e Martins Peralva, e todos os amigos trabalhadores da União Espírita Mineira nessa foto aí memorável, né, que foi, segundo o relato das pessoas que participaram dessa reunião, foi só alegria, só bênçãos. Estamos aí vendo também nossos familiares e amigos, e o Chico gostava muito de distribuir rosas, né? Vocês sabem disso. E ele pedia às amigas que tirassem antes de entregar as rosas, tirassem os espinhos das rosas para elas não machucarem a mão das pessoas. Aí estamos vendo Dona Neném Peralva com Chico Xavier em 1973, quando ele recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. O belíssimo discurso que Chico Xavier proferiu na Câmara Municipal da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, contando a história da capital mineira, está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Aí o nosso querido Martins Peralva, quem chamava Chico de nosso querido Jesusinho, não é? E seus livros, Peralva foi um grande escritor de obras espíritas sobre a obra de Chico Xavier, entre eles o Pensamento de Emmanuel, Estudando a Mediunidade, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Mediunidade e Evolução, também é outro livro de Martins Peralva. E nós publicamos da lavra dele um livro que estuda um dos livros de Chico Xavier, que é Os Mensageiros, né? Chico Xavier aí está recebendo a medalha da Inconfidência Mineira das mãos do então governador do estado de Minas Gerais. Ele, um pouco antes da solenidade, em Uberaba,
ele se dirigiu a Belo Horizonte para receber do governador Francelino Pereira esta homenagem. E é de se destacar, a gente coloca no livro, inclusive, isso. Ele recebeu vários títulos honoríficos de várias cidades do Brasil inteiro e também títulos de cidadania honorária de alguns estados. E ele sempre fez questão de dedicá-los todos ao movimento espírita, às tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores do espiritismo. Aí estamos vendo o culto do Evangelho à sombra do abacateiro, que ele realizou até 1976, mais tarde mudando para a Vila do Pássaro Preto. Aí estamos vendo a sombra do abacateiro, Chico, ao lado de Maria Eunice Meirelles, de São Paulo, e Dona Neném Aluoto, de Belo Horizonte. E aqui já na Vila do Pássaro Preto, o Chico, antes das distribuições, fazia o culto do Evangelho no Lar, todo sábado, às 14h15. Aqui, Dona Eunice Meirelles, que grande companheira também com seu marido, Lineu Meirelles, que fundou o Grupo Espírita da Fé de Niterói. Aí com a nossa estimada irmã, que fundou também um grande centro espírita de São Paulo, que é o Grupo Espírita Perseverança. Aqui Chico Xavier com Dona Elba, que dirigia o leprosário, a Casa de Rancenianos de Goiânia, onde Chico Xavier passava a véspera do Natal. Aqui o Chico com Dona Aparecida, que dirigiu o Lar da Caridade das crianças que passavam pela provação do pênfigo, né, que é a doença do fogo selvagem. Eu estou mostrando isso para dizer também o seguinte: o Chico sempre foi muito ligado a esse movimento de arrecadar fundos para amparar os hospitais espíritas. Ele foi fundador do Hospital Espírita Psiquiátrico André Luiz, de Belo Horizonte, né? Foi também fundador do Abrigo Jesus, de crianças desamparadas da capital mineira, e de mais de 3.000 outras instituições, segundo pesquisa do deputado Freitas Nobre, marido da nossa querida doutora Marlene Nobre. Aí estamos vendo Chico Xavier inaugurando a Praça Chico Xavier de Pedro Leopoldo em 1980. E aqui já na casa dele, em Pedro Leopoldo, recebendo Dona Neném, Peralva, Antônio Roberto Fontana, a Dona Bia Cury, que é esposa do Badi Cury, ex-presidente da União Espírita Mineira. Era só alegria. Toda vez que o Chico estava presente, vejam vocês a alegria nas faces das pessoas, né? Ele contando um caso. O Chico era muito ligado ao bate-papo fraterno, não tinha pompa, não tinha circunstância, qualquer pessoa podia se aproximar dele e conversar com ele. Nós tivemos essa alegria de conviver com ele durante 21 anos, em sua intimidade, em Uberaba e em Pedro Leopoldo, também em Belo Horizonte, quando ele vinha à capital mineira, se hospedava em nossa casa. Aí já estamos vendo Chico na sua casa de Uberaba com a família Aluoto. Estamos vendo aí Dona Jandira Aluoto, Dona Neném Aluoto, com obras sendo autografadas pelo Chico em 1981, em junho de 1981. Uma das tarefas que o Chico mais gostava também era a tarefa do livro, né? Ele ficava feliz nos lançamentos de livro. Aliás, eu o conheci numa data desta, né? Eu estava justamente trabalhando, abrindo os livros que depois ele iria autografar no lançamento de 2 de seus livros no dia 14 de outubro de 1981. Aí, quando ele vai à União Espírita Mineira,
inaugurar o arquivo histórico da União Espírita Mineira. Dona Neném, feliz da vida, nosso irmão Pedro Valente, do Rio Grande do Sul, também com ele, o Neto, outros diretores, Dona Jupira Peralva, o Orlânio, várias pessoas aqui com ele, recebendo o Chico em Belo Horizonte, Ana Carmela Loto Aleixo, também estamos vendo aí. Então, foi um momento importante que ele inaugurou o Arquivo Histórico da União Espírita Mineira, que foi fundado em 1908, foi um dos primeiros centros espíritas da capital mineira, que havia sido inaugurada 9 anos antes, em 1897, e ali, então, foi colocado todo o arquivo de mensagens do Jornal Espírita Mineiro. Nosso querido companheiro Antônio Roberto Fontana, que é natural de Franca, da região de Franca, em São Paulo, cuja família sempre conviveu com Chico, Dona Maria Braia, aqui Chico sendo condecorado por Dona Neném Aluoto, justamente nesta mesma data. Bom, voltando então à estrutura do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, na segunda parte do livro, nós incluímos as mensagens inéditas recebidas por Chico Xavier entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, entre 1927 e 1959. São muitas mensagens, 1/3 do livro é dedicado a essas mensagens de Emmanuel, de Cassimiro Cunha, de Humberto de Campos, de Augusto dos Anjos, dos poetas Olavo Bilac, também Humberto de Campos, como já disse, mensagens também de João de Deus, mensagens de André Luiz, mensagens de Cassimiro Cunha, de Meimei, de Maria Dolores, enfim, várias mensagens. E a última parte que nós dedicamos neste livro são as entrevistas que Chico Xavier, inspirado pelo espírito de Emmanuel, passou a responder tanto na televisão, no rádio, como também nas entrevistas escritas nos periódicos e jornais espíritas cristãos. Nós reunimos aí várias entrevistas inéditas, muitas delas muito importantes, porque tratam de temas palpitantes de nossa amada doutrina, como, por exemplo, a questão relativa aos animais, a questão relativa à mediunidade. Tem várias entrevistas que abordam o tema da mediunidade, o tema da obsessão também, não é? Como tratar a obsessão, também relativa à questão dos tratamentos psiquiátricos, das terapias de vidas passadas, muitos temas palpitantes, além, naturalmente, das instruções de Emmanuel. Aí estamos vendo a casa de Chico Xavier de Uberaba, olha como era bonita. E essa aí, em julho de 83, eu estou aí agachado junto com minha prima Wanda de Figueiredo Noronha, com quem eu tive a alegria de muitas vezes ir à casa de Chico nos primeiros tempos. O Chico tinha também esse hábito de escrever pequenos livrinhos. Esse aí é para minha sogra, Dona Lourdes, Maria de Lourdes Borges Cunha, mãe da Eliana, mãe do Vivaldo. Essa é a figura de Maria de Nazaré, que Chico atestou como sendo a mãe de Jesus, na espiritualidade, que ele inclusive me dedicou no dia 17 de junho de 1984. E outras fotografias que se seguem vão ser relacionadas naturalmente às mensagens que nós recebemos. Eu tenho um caso curioso, por exemplo, também fotografias que o Chico nos dedicou. Um caso curioso, o primeiro livro que nós publicamos do Chico
que inaugurou, inclusive fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira, foi o livro Chico Xavier, foi o livro Bastão de Arrimo, de autoria espiritual de um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, e que Chico recebeu dele 33 mensagens. Aí nós estamos vendo a foto do Chico em minha casa, em Belo Horizonte, no meu apartamento, quando ele lá se hospedou. E, por ocasião desta época, nós estávamos organizando esse livro a pedido dele e com a concordância da família da minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, que era mãe do William. A tia Adélia era espírita antes do Chico, porque ela era de 1900, né? O Chico era de 1910. Ela era 10 anos mais velha que o Chico e ela tinha se tornado espírita muito cedo. E quando, em 1941, o filho dela fez 18 anos e foi fazer o chamado tiro de guerra, que é o serviço obrigatório militar, ele pisou num prego enferrujado e teve gangrena da perna. Naquela época não existia penicilina, não existia tratamento antibiótico. E aí esse caso que eu estou contando vai ser relatado nessa carta que Chico me mandou em 20 de outubro de 84. E aí o que aconteceu? Eu organizei as mensagens do livro Bastão de Arrimo, que é este aí, a primeira edição, que foi lançada no dia 1º de dezembro de 1984, essa edição mais moderna da União Espírita Mineira. E nessa época, eu achei nos guardados da tia Adélia várias mensagens poéticas que estavam assinadas pelo William. E eu achei que tinham sido de autoria do próprio William, essas mensagens através do Chico, como se elas fossem psicografadas pelo Chico. E, inadvertidamente, sem ouvir a opinião do Chico, eu incluí esses poemas no prefácio do livro. E aí eu recebo, não falei nada com o Chico, eu recebo essa carta do Chico pedindo: Geraldinho, pelo amor de Deus, esses poemas, aí ele dá o nome dos poemas, olha que coisa curiosa. Esses poemas que você achou com a assinatura do William, na verdade, eles não são de autoria espiritual do William, eles são de autoria terrestre de um poeta belo-horizontino chamado Djalma Andrade. Olha só que curioso. Esse aí é outro livro que nós fizemos pela União Espírita Mineira, que é o Apelos Cristãos, de autoria de Bezerra de Menezes. E aí o Chico me pede: não, retira isso do livro, não publica isso no livro. Olha a mediunidade dele, né? Lá em Uberaba, sem comunicação direta comigo sobre como eu estava fazendo o livro Bastão de Arrimo, e, no entanto, a espiritualidade o avisa para que eu não publicasse aquelas poesias. Imagine se eu tivesse publicado, eu teria que fazer uma justificativa imensa, que foi um erro nosso, não é? Uma inadvertência nossa, e assim não fizemos, graças à mediunidade de Chico, que nos ajudou a abortar o problema. Vocês viram aí o Aceitação e Vida, outro livro que publicamos da Lavra de Chico na União Espírita Mineira, de autoria de uma tia tataravó, que é Margarida Soares, desencarnada em 1915 em Sabará. Este livro também da família da nossa querida Sônia Barçante, de autoria da mãe dela, Silvia de Almeida Barçante, lá do Caminheiros do Bem de Araxá, família Barçante espírita de Araxá, a que sempre acompanharam Chico Xavier, e Dona Silvia, que estamos vendo aqui ao lado direito do Chico, junto com Dona Zilda, foi quem organizou esse livro, também publicado por nós da União Espírita Mineira, chamado
Presença de Chico Xavier em Araxá. E por aí vamos viajando aí nas fotografias, né? Nossa família, eu, Eliana, as filhas com o Chico, em Uberaba. A gente, como você sabe, meu cunhado, irmão da Eliana, morava com o Chico, era o Vivaldo, que fazia a diagramação de todas as obras do Chico Xavier a partir de 1975. Aí estamos vendo uma cena da sala de almoço e de jantar do Chico, quando ele autografava livros. Este é outro livro que ele nos deu para publicação, de autoria de poetas e trovadores diversos, chamado Roseiral de Luz, já com a capa mais moderna, também da União Espírita Mineira. E, na sequência, vamos ver mais alguma coisa também de nossa publicação. Nós tivemos outros livros, como Fulgor no Entardecer, Pétalas da Primavera, também todos dois de autoria espiritual de trovadores diversos, não é? Que Chico nos encaminhava. Interessante que desde o princípio de nossa tarefa de publicação de livros com Chico Xavier, que começou, como eu disse, em 1984, sempre as mensagens que o Chico nos encaminhou, ou que a espiritualidade nos encaminhou, sempre foram mensagens inéditas, mas antigas, que Chico Xavier tinha publicado no passado e que estavam esquecidas, e que ele então nos encaminhou, né, quando estava encarnado, através da própria União Espírita Mineira. Estamos vendo aí Pétalas da Primavera. E depois disto, quando fundamos a Vinha de Luz Editora em Belo Horizonte, depois de Chico já desencarnado, a gente não imaginava que isso continuaria. E, de fato, diversas famílias amigas de Chico foram nos entregando o material guardado há décadas, como, por exemplo, a família Joviano, do Rio, que conviveu com Chico na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo durante 18 anos consecutivos. Aqui estamos vendo Eliana e Vivaldo, eu e Chico, com a sua sobrinha Lúcia, sobrinha de Chico Xavier, que também ajudava, isso em 1988, numa noite fria de Uberaba, num dia que nós fizemos uma entrevista que está no Mandato de Amor. Ó. Esse é o momento da entrevista em que o Chico vai nos revelar que a primeira tarefa que ele teve de Emmanuel foi psicografar 30 livros. O título dessa entrevista chama-se Na Tarefa Mediúnica. Então Chico vai contar que ele recebeu a primeira orientação de Emmanuel foi psicografar 30 livros, que depois que ele conseguiu isso muito rapidamente, Emmanuel dobrou a meta, né, para 60 livros, coisa que ele completou justamente quando ele se transferiu para Uberaba, em 1959, publicando o livro Evolução em Dois Mundos. E quando ele chegou em Uberaba e achou que não tinha mais nada o que fazer, o Emmanuel falou assim, não, nós chegamos numa cidade nova, com novos amigos, novos centros espíritas para trabalhar, vamos chegar ao 100º livro. E ele demorou mais 10 anos, né? Em 1969 ele completou o 100º livro, que é o Poetas Redivivos, em homenagem ao primeiro, que é o Parnaso de Além Túmulo. Quando ele chegou no 100º livro, Emmanuel, então, ele chegou com o Emmanuel e disse, bom, eu já estou aposentado, doente, já entreguei mais de 3 vezes o compromisso meu com a mediunidade de Jesus, de modo que agora estou quite com o compromisso. E Emmanuel, então, respondeu a ele, não, Chico, eu estou aqui trazendo para você um pergaminho que é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que equivale na Terra a uma ordem de desapropriação de bens imóveis. No seu caso, é uma ordem de desapropriação do seu próprio corpo físico em favor
da divulgação espírita cristã até o fim dos seus dias. Aí nós estamos vendo o último livro publicado por nós da União Espírita Mineira, de Emmanuel, que chama-se Migalha, um livro de bolso. E na edição mais moderna da Casa Federativa Mineira. E aí o Chico falou assim, mas o senhor há de ver comigo, Emmanuel, o seguinte, nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza a liberdade do ser, a liberdade de decisão, o livre-arbítrio, de modo que, mesmo com todo o respeito que nós tenhamos à figura venerável de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer respeitosamente a Ele que, tendo em vista o avançado de minha idade, nós não queremos prosseguir nessa tarefa mediúnica. Eu não poderia dizer não, já que eu tenho livre-arbítrio. E o Emmanuel disse a eles, pode, Chico, poder pode, você pode se negar à tarefa, mas neste caso tem uma nota de rodapé aqui no decreto de Nosso Senhor que diz assim, caso o médium se negue à continuidade das tarefas, o senhor Emmanuel tem a minha autorização pessoal para tirá-lo do corpo agora. Aí o Chico pôs a mão na cabeça, nossa senhora, pelo amor de Deus, eu não quero desencarnar agora não, quero trabalhar até o final dos meus dias. E aí assim ele foi até 2002, hein, minha gente? De 1969 e até 2002, ou seja, ele 33 anos ainda, com a idade de Cristo, né? 33 anos ele ainda trabalhou em Uberaba. E hoje a obra monumental de Chico Xavier chega a 535 livros já publicados. Né? 535 livros. Estamos vendo aí Eliana, minha ex-esposa, com o Vivaldo, seu irmão que já está desencarnado, Dona Enóia, servidora de Chico, também já desencarnada, nas despedidas, quando estávamos saindo lá da casa de Chico tomando a direção de Belo Horizonte. Bom, minha gente, é isso. Chico Xavier, mandato de amor. É um mandato mediúnico, único, que não foi superado a não ser pelo próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que no caso não se compara, porque ele é nosso Senhor, médium direto de Deus, não é? Através do Espírito da Verdade. Mas Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, o maior fenômeno humano e mediúnico da história da humanidade, uma personalidade mediúnica que tinha todas as mediunidades, que tinha condições de receber todo tipo de psicografia, psicografia mecânica, psicografia semimecânica, psicografia intuitiva, que teve uma atividade constante de psicofonia, trabalhando nas reuniões de desobsessão, onde ele recebia os espíritos sofredores durante os tratamentos, toda quarta-feira, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. E depois disso, os mentores se utilizavam da voz dele para transmitir as suas instruções. Algumas dessas instruções já estão disponíveis, inclusive em CD, em DVD, na internet, no YouTube, que foram recuperadas pelo nosso irmão Oceano Vieira de Mello. Ele tinha também a mediunidade espantosa de clarividência e clareaudiência. Ele via todos os espíritos, ouvia todos os espíritos. No início da década de 80, mais ou menos, um pouco mais, final da década de 80, início da década de 90, por aí, nesta época aí que vocês estão me vendo com ele, ele vai me dizer que ele já não sabia distinguir mais quem era desencarnado de quem era encarnado, porque ele via tanto o mundo espiritual ao mesmo tempo que ele estava vendo nós aqui na Terra. Então, a mediunidade de clarividência e clareaudiência, com a qual ele se conviveu a vida inteira,
É de se destacar que muitas das poesias que foram publicadas no Parnaso de Além Túmulo, no Antologia dos Imortais, no Líria Imortal, no Poetas Redivivos e todos os outros livros de poesias de Chico Xavier, foram poesias que ele ouviu, não é, dos espíritos, via os espíritos declamando, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac e outros luminares da língua portuguesa, e transcrevia no papel. Ele tinha também uma mediunidade espantosa, como eu já disse, de materialização de efeitos físicos, já fiz referência a elas. Ele tinha também uma mediunidade muito impressionante de comunicação com os animais. Ele sabia o que os animais estavam sentindo, ele se comunicava com os animais. Aí estamos vendo o Chico com um brinquinho no colo, que era o seu pequenez, não é? Ele tinha também uma mediunidade impressionante de psicometria. Ele tocava os objetos, as cartas, e não precisava abrir as cartas para lê-las. Ele simplesmente tocava e já sabia o que estava lá dentro e nos falava qual que era o conteúdo. Às vezes eu falava com ele: Chico, mas você está falando isso é dessa carta? E ele falava comigo: Geraldinho, é essa carta. Mas você nem abriu essa carta, como que você sabe disso? E ele falava assim com humildade: olha, eu não sei por que processo isso se dá, mas o simples fato de eu tocar a carta, eu entro na força mental da pessoa que está escrevendo, eu vejo a cena da pessoa escrevendo a carta para mim, e é como se eu estivesse escutando-a pelo pensamento, ela pensando em voz alta, falando comigo, de modo que eu já entro no seu drama e já sei o que responder-lhes. Veja que beleza, não é? Esse foi o Chico Xavier, sem contar a mediunidade também espantosa de presciência, que foi muito bem classificada e estudada por Allan Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, no seu capítulo 16, A Teoria da Presciência. E Chico Xavier se encaixa perfeitamente dentro dessa mediunidade, uma vez que ela é sempre dada a espíritos escolhidos e que sejam suficientemente desmaterializados, ou por outra, que estejam suficientemente espiritualizados para sair do espaço-tempo em que nos encontramos prisioneiros e, portanto, como o homem que sobe a montanha é capaz de vislumbrar ao longe os sucessos que estão acontecendo a centenas de quilômetros, às vezes milhares de quilômetros mais adiante. Então, o homem que é um fenômeno, foi um fenômeno mediúnico, o maior de todos os tempos depois de Jesus Cristo, e, além disso, fenômeno humano de caridade, de amor fraterno, de abnegação, de renúncia, de sacrifício extremo em favor da divulgação da mensagem espírita cristã, sempre com a tônica do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, tendo como lema a caridade na bandeira flamulante do seu bem servir à humanidade. Nossos agradecimentos pela oportunidade dada pelos irmãos da Associação Médico Espírita do Maranhão, ao nosso irmão Raimundo, um grande abraço. Vamos encerrando por aqui as nossas considerações, pedindo a Jesus, neste momento em prece, que nos abençoe nesta noite de hoje, para que possamos auferir do mundo espiritual o acréscimo de sua misericórdia augusta e compassiva, doando-nos forças novas para vencer a nós mesmos nas pesadas fortalezas de nossos próprios erros e enganos dos passados remotos e mais recentes, a fim de que, quebrando as barreiras que nos separam uns dos outros, as barreiras e os muros de separatividade inglória,
sejam elas por quaisquer razões que forem, todas terão que ruir para que nos sintamos irmãos, fraternos, solidários, filhos do mesmo Pai Criador, que nos criou e nos deu a vida, a fim de aprendermos a amarmos-nos uns aos outros, como seu Filho, nosso Mestre Senhor Jesus, nos amou. E neste momento, Senhor, nós pedimos a vossa bênção para todos os irmãos trabalhadores da Associação Médica Espírita do Maranhão e do Brasil e do mundo, para os irmãos espíritas do estimado Estado do Maranhão, para este coração do mundo, pátria do Evangelho que é o Brasil, e para a coletividade terrestre que ainda passa os estertores da transição planetária, a caminho de mais luz, a caminho de mais paz, a caminho do mundo de regeneração. Que em nome de Deus assim seja. Graças a Deus.